Muito bem, pessoal. Tá? Então, primeira questão aqui da correção é a seguinte, a questão que diz o seguinte, ó. Um objeto de massa 5 kg, então, primeira coisa, os dados, massa 5 kg, tá? Movimentando-se a uma velocidade de módulo, velocidade 10 metros por segundo, choca-se frontalmente com um segundo objeto de massa, então, massa 1, velocidade 1, massa 2, 20 kg, tá? Que está parado, então a velocidade 2 é 0, ok? O primeiro objeto, após o choque, recua com uma velocidade de módulo igual a 2 metros por segundo. Então, a velocidade 1 após a colisão, vou botar uma aspinha assim para saber que é depois da colisão, ele vai voltar com uma velocidade de menos 2 metros por segundo. Por que menos 2? Inicialmente, o que nós temos é isso aqui, ó. Corpo 1 se deslocando para cá, com velocidade V1. Corpo 2 parado, né? Velocidade 2 parado. Quando esse bate naquele, vai acontecer o quê? Após a colisão, eu vou ter corpo 1 voltando com a velocidade V1 linha. O que vai acontecer com o 2, gente? Obviamente, o que vai acontecer com o 2? Me diga, pode falar? Para onde? Para o lado de lá, né? Então, o corpo 2 após a colisão, ele vai adquirir uma velocidade V2' para a direita. Tá? Então, por que esse aqui é negativo? Porque ele vem para cá. Na equação lá do coeficiente de restituição, a gente trabalha o módulo. Certo? Trabalha o módulo. Muito bem. O problema quer saber, então, desprezando o atrito, qual a velocidade do segundo objeto após o choque. Tá? Então, quer saber qual é a velocidade de V2' após o choque. Ok? Muito bem. Então, vamos lá. Primeira coisa, ponto de partida. Todo problema de colisão a gente começa a resolvê-lo por onde? Aplicando o princípio de conservação da quantidade de movimento. Tá? Então, Q do corpo 1 mais o Q do corpo 2 antes da colisão, tá? Será igual ao Q do corpo 1 mais o Q do corpo 2 após a colisão. Então, vou separar o aspinha ali depois da colisão. Como é que eu escrevo a quantidade de movimento de um corpo? Massa 1 vezes a velocidade 1, velocidade antes da colisão, mais a massa 2 vezes a velocidade 2 antes da colisão, igual aqui, massa 1 vezes a velocidade 1 depois da colisão, mais a massa 2 vezes a velocidade 2 depois da colisão. Tranquilo até aqui? Muito bem. Substituindo os dados agora, né? Quem é a massa do corpo 1? O que nós temos de massa do corpo 1? 5 kg. Velocidade do corpo 1 antes da colisão? 10 metros por segundo. Mais massa do corpo 2? 20 kg. Velocidade do corpo 2 antes da colisão? 0. Igual. Massa do corpo 1? 5 kg. Velocidade do corpo 1 após a colisão? Menos 2. Mais massa do corpo 2? 20 kg. Vezes a velocidade do corpo 2, que é o que queremos saber após a colisão. Tranquilo até aí? Sim. Muito bem. Então nós vamos ter 5 vezes 10? 50. Mais 20 vezes 0? 0. Igual 5 vezes menos 2? Menos 10. Menos 10. Vezes 20 velocidade final. 20 vezes a velocidade 2 após a colisão. Tranquilo? Não é mais? Onde mais? Ah, perdão, é mais sim, mais. Perdão, verdade, mais. O que nós vamos fazer? Esse cara aqui que está subtraindo, ele vai passar para o outro lado? Dividir. Somando. Então nós vamos ter 50 mais 10 igual a 20 vezes a velocidade do corpo 2 após a colisão.
50 mais 10? 60. 60. Igual a 20 vezes a velocidade do corpo 2 após a colisão. Este 20 que está multiplicando passará para o outro lado? Dividindo. Então nós vamos ter 60 dividido por 20 é igual à velocidade do corpo 2 após a colisão. Né? Aqui podemos fazer uma simplificação por 10. 6 dividido por 2? 3. Então a velocidade do corpo 2 após a colisão será de 3 metros por segundo. Finalizada a questão, aplicando simplesmente o princípio de conservação da quantidade de movimento. Ok? Muito bem. Então, fica o registro da correção. Essa daqui foi curtinha. Muito bem, então, vamos lá. Questão número 2. Questão número 2 aqui da correção diz lá o seguinte, gente. Tá? Um caminhão parado em um semáforo. Tá? Então, massa do corpo 1 ainda não sabemos, mas a velocidade do corpo 1 é 0. Tá? Teve sua traseira atingida por um carro. Logo após o choque, ambos foram lançados para frente numa colisão inelástica. A colisão inelástica é aquela em que os dois corpos se deslocam juntos depois da colisão. Tá? Então se deslocaram juntos com uma velocidade 2, que é após a colisão, de 18 km por hora. Na mesma direção em que o carro vinha. Tá? Então, se a gente for fazer o desenho, está aqui o carro, que tinha uma velocidade V1. Tá? Aqui é a velocidade do sistema, certo? V1, aqui estava o caminhão parado. Quando esse colidiu, os dois se deslocam juntos com a velocidade do sistema, certo? Que vai ser a mesma velocidade para o 1 e para o 2. 1 e 2, ok? Muito bem. Aí ele diz lá o seguinte, ó. Sabendo-se que a massa do caminhão era cerca de 3 vezes a massa do carro, né? Então, a massa 1 aqui do carro, né? A massa 1, vamos dizer que é M. A massa do caminhão, a massa 2, vai ser quanto? 3M, que é 3 vezes a massa. Né? 3M. Qual o valor de M? Vocês podem colocar numericamente o valor que vocês quiserem. Só que dependendo do número que vocês colocarem, vocês vão ter muito mais trabalho e mais dificuldade. Por isso que eu, para não ter trabalho e não ter dificuldade, não vou colocar número nenhum. Não vou colocar número nenhum, vou deixar o M indicado. E vou resolver sem problema nenhum. Certo? Muito bem. Seguindo aqui. Foi possível concluir que o carro, no momento da colisão, trafegava com uma velocidade em km por hora aproximadamente quanto? Qual é? Aqui é do carro, né? A velocidade 1 do carro é que não sabemos. A velocidade 2 inicial é de... Estava parado, então não é 0. Tá? Então, vamos lá. O esquema para começar de novo. Exercício de colisão. Sempre vai começar pela conservação da quantidade de movimento. Né? Então eu vou ter lá Q1 mais Q2 será igual a, como é uma colisão inelástica, os dois corpos andam juntos, então vai ser a quantidade de movimento do sistema. Tá? Não mais do corpo 1 e do corpo 2, porque agora se fundem e formam um corpo só. Tá? Então é o sistema. Quem vai ser a quantidade de movimento do corpo 1? Vai ser a massa do corpo 1 vezes a velocidade do corpo 1 antes da colisão. Mais, quem é a quantidade de movimento do corpo 2? É a massa do corpo 2 vezes a velocidade do corpo 2 antes da colisão. Isso tudo vai ser igual à quantidade de movimento do sistema, já que eles partem unidos depois da colisão. Quem vai ser esse? Vai ser a massa do sistema. Quem será a massa do sistema? Somada a massa do corpo 1 mais a massa do corpo 2. Vezes a velocidade do sistema depois da colisão. Né? A velocidade do sistema após a colisão. Ok? Muito bem. Então, agora, substituindo. Tá? Massa do corpo 1
m, vezes a velocidade do corpo 1 antes da colisão? Não sabemos, então vamos deixar indicado V1. Mais a massa do corpo 2, a massa do caminhão, 3m, vezes a velocidade do corpo 2, Que é zero. que é 0, parado, igual, massa do sistema. Quem será a massa do sistema? M mais... A massa do sistema será, vamos colocar aqui para cima, ó, M1 mais M2. Então eu vou ter M mais 3M. M mais 3M será 4M. Então aqui 4M. Vezes a velocidade do sistema após a colisão, que é de 18 km por hora. 18 km por hora. Tá? Eu vou preferir transformar isso para metros por segundo. Divide por 3,6. 18 dividido por 3,6 vai dar quanto? 5. Muito bem. 5 metros por segundo. Tá? Então, substitui aqui 5 metros por segundo. Ok? Resolvendo o que nós temos aí. Esse termo aqui, 3m vezes 0, vai dar? Zero. 0. Então, sobrou aqui m vezes v1 igual a 4 vezes 5? 20 m. Ok? Muito bem. Então, V1 vai ser quanto? M está multiplicando, vai passar? 20m dividido por M. Simplifica o M com M. Então, temos que a velocidade do corpo 1 antes da colisão era de 20 metros por segundo. Como o exercício quer a resposta em quilômetros por hora, o que eu faço? Multiplica por 3,6. 20 vezes 3,6 vai dar, então, 72 km por hora. Eis a velocidade do carro antes da colisão. Então, um carro 72 km por hora, que tem 1/3 da massa de um caminhão que está parado, ao colidir na traseira do caminhão com uma velocidade de 72 km por hora, fará com que o carro e o caminhão se desloquem para frente com uma velocidade de 18 km por hora após a colisão. Ok? Com isso, então, fechamos o exercício número 2. Muito bem, então, terceiro exercício agora para correção. Eu vou começar, antes da leitura, eu vou já começar fazendo o desenho dele, para ficar mais claro. Está lá o corpo A, né, se deslocando neste sentido, e está aqui, este é A, este é B, se deslocando neste sentido. Tá? Então, lembra o problema, diz lá o seguinte, ó. A esfera A de massa 1 kg, então, massa A 1 kg, com velocidade escalar de 12 metros por segundo, então, velocidade de A 12 metros por segundo, colide frontalmente com a esfera B de massa 2 kg, então, massa de B 2 kg. Que se desloca no sentido contrário com uma velocidade de 3 metros por segundo. Então, a velocidade B, 3 metros por segundo, mas como ela está no sentido contrário, então a velocidade vai ser o quê? Negativa. Tá? Sendo 0,4 o coeficiente de restituição da colisão, que é o Ezinho, né? 0,4, tá? Calcule a velocidade escalar das esferas A e B após o choque, sabendo que se deslocam em sentidos opostos após a colisão. Então eu quero saber qual é a velocidade de A' após a colisão e a velocidade de B' após a colisão. Certo? Sabendo que após a colisão eles vão se deslocar em sentidos opostos. Então aqui após a colisão nós vamos ter esse cara aqui é quem? O A. É o A. Esse cara aqui é quem? O B.
o B virar para cá e o A virar para cá. Volta Certo? outra vez. Tá? Então, eles colidem e resolvem os sentidos opostos. Muito bem. Bom, vamos lá. Por onde começamos? Princípio da conservação da quantidade de movimentos. Então, eu vou ter QA mais QB será igual ao QA' mais o QB'. Certo? Este aqui antes da colisão, esse aqui depois da colisão. Quem vai ser a quantidade de movimento do corpo A? Vai ser massa de A vezes a velocidade de A antes da colisão, mais quem vai ser a quantidade de movimento do corpo B? Vai ser a massa de B vezes a velocidade de B antes da colisão. Quem vai ser esse cara aqui? Vai ser a massa de A vezes a velocidade A', que é a velocidade após a colisão, mais a massa de B vezes a velocidade de B' após a colisão. Muito bem. Substituindo o que a gente tem no problema, né? O que temos no problema? Temos a massa de A? Temos 1 kg vezes a velocidade de A antes da colisão, 12 metros por segundo, mais a massa de B. A massa de B é 2 kg. A velocidade de B antes da colisão, menos 3. A massa de A, temos? Temos, é 1. A velocidade de A após a colisão, temos? Não, é o que o problema quer que você descubra. Então, VA'. Mais a massa de B, 2 kg, vezes a velocidade do corpo B após a colisão, que é VB'. Resolvendo o que pode ser resolvido aí, nós vamos obter o quê? 1 vezes 12? 12. 2 vezes menos 3? Menos 6. Igual 1 vezes VA'. 2 vezes VB'. Fica ali 2 VB'. 12 menos 6? 6. 6 é igual a VA' mais 2 VB'. Pronto. Temos uma equação aqui com duas variáveis, né? VA', VB'. Tem como resolver desse jeito que está aqui? Não tem. Então, diferente dos exercícios anteriores, nós não chegamos a uma solução aplicando só o princípio de conservação da quantidade de movimento. Precisamos partir para a questão do coeficiente de restituição. Quem é o coeficiente de restituição E? O coeficiente de restituição E vai ser a velocidade relativa de afastamento dividido pela velocidade relativa de aproximação. Certo? Velocidades relativas, né? Regrinha básica para se calcular a velocidade relativa. Se os corpos estão indo em sentidos opostos, a velocidade relativa de afastamento ou de aproximação é somada. Se os corpos estão indo em sentidos mesmo sentido, a velocidade relativa ela é subtraída, tá? Muito bem. O valor do E nós temos? Temos, o problema deu, que é 0,4. Então, eu vou ter 0,4 igual velocidade relativa de afastamento. Primeiro, olha para a situação do afastamento. Eles estão indo em sentidos opostos ou no mesmo sentido? Opostos. Então, eu vou somar ou subtrair as velocidades? Somar. Eu sei o valor das velocidades após a colisão? Não sei. É justamente o que ele quer que você calcule. Então, nós vamos deixar a variável. Então, a gente vai somar as velocidades após a colisão, que vai ser quem? VA' mais VB'. Né? Que a gente não sabe o valor numérico, vamos determinar. Dividido. Quem vai ser a velocidade relativa de aproximação? Na aproximação, eles estão em sentidos opostos ou mesmo sentido? Opostos também. Né? Está indo um contra o outro, sentidos opostos. Quando estão em sentidos opostos, eu somo ou subtraio as velocidades? Somo as velocidades. Então, eu vou ter o que aqui?
Na velocidade relativa de aproximação, eu vou ter VA mais VB. Tranquilo até aqui? Dúvida, gente? Pergunta. Tem dúvida? Ô senhor, Diga. ali do outro lado da igualdade, ali não seria menos VA após a condição? Aqui? Não, lá em cima. Por causa que o corpo lá tá voltando. Aqui. Uhum. É isso aí. Muito bem lembrado. Muito obrigado. Aqui, ó. O colega tem razão, ó. A velocidade de ar, como o ar está voltando, ela é negativa. Então aqui eu vou ter, ó, menos VA. Então aqui vai ficar menos VA. Muito bem. Aqui vai ficar menos VA. Muito bem, muito obrigado. Né? Chamou a atenção para um detalhe que ia dar errado a minha conta aqui. Muito obrigado. Tá? Muito bem. Continuando aqui. Nós temos essas duas velocidades antes da colisão? Não problema? Temos. Então dá para substituir ela. Então nós vamos ter, ó, 0,4 igual VA', não sabemos, mais VB', não sabemos, dividido por VA. Valor de VA antes da colisão? 12. Mais VB? 3. Tranquilo? Soma menos 3 ou mais 3 ali? Dá em sentido oposto, então soma. É porque se utiliza os valores em módulo. Tá? Então desconsidera o sinal. Tá? Muito bem. Então aqui nós vamos ter 12 mais 3? 15. 15. 15 está dividindo, vai passar? Multiplicando. Então vamos ficar com 0, aqui ó. Vamos passar isso aqui para cá, tá? Para poder terminar. 0,4 vezes 15 igual a VA' mais VB'. 0,4 vezes 15, isso vai dar 6. Tá? Então eu vou ter 6 igual a VA' mais VB'. Tá? Tranquilo? Muito bem. Então aqui está a nossa segunda equação. E agora, para resolver esse problema aí, nós vamos montar um sistema de equações. Então nós vamos ter a primeira equação, 6 igual a menos VA' mais 2VB'. Tranquilo? Sim. E a outra equação que é essa aqui, 6 é igual a VA' mais VB'. Agora que nós temos um sistema de equações, a gente pode resolver um sistema de equações pelo método da adição ou pelo método da substituição. Isola uma variável, substitui na outra. Nesse caso aqui, é mais conveniente resolver pelo método da adição. A gente soma as duas equações, soma os termos que são comuns, né? Somar qualquer coisa com qualquer coisa. Não. Vai somar número com número, VA com VA, VB com VB. Tá? Fazendo essa soma, 6 mais 6? 12. 12. Menos VA mais VA? 0. Zerou VA. 2VB' mais VB'? 3VB. 3. Opa, foi mal. Vamos botar tudo na mesma cor aqui para não ficar muito bagunçado. Então, 3VB'. Tranquilo? Sim. Aí eu vou ter lá então, esse 3 que está multiplicando, ele vai passar para o outro lado? Dividindo. Então eu vou ter 12 dividido por 3 é igual a VB'. 12 dividido por 3? 4. 4. Então 4 metros por segundo será o valor de VB', que é a velocidade B após a colisão. Então chegamos ao valor de VB após a colisão. O que nós precisamos fazer agora? Pegar este valor de VB que calculamos e substituir em uma das duas equações no valor de VB para calcular quem? O valor de A. Tá? Então, vamos escolher uma das duas. Eu vou escolher o VA que está positivo já, pode ser? Então, vou reescrever essa equação aqui, ó. 6 é igual a VA mais VB. Tranquilo? O que eu vou fazer agora? Pegar o valor de VB e substituir na variável VB.
Tranquilo? Então eu vou ter lá, ó, 6 é igual VA. Não sabemos, é VA linha, né? VB, tá? VA linha. Muito bem, não sabemos é o que queremos descobrir. Mais VB linha. 4 metros por segundo. Este 4 que aqui está somando, passa para o outro lado? Subtraindo. Então, eu vou ter 6 menos 4 é igual a VA linha. 6 menos 4? 2 é igual ao VA linha. 2 metros por segundo. metros por segundo. Vou botar assim. 2 metros por segundo, o valor do VA linha. Observe o seguinte, aqui, né, é o valor em módulo. Como o problema afirma que ele vai no sentido contrário, o VA está indo para lá, então ele teria que ser o quê? Negativo. Isso aí, então, ó. VA linha será menos 2 metros por segundo. Tá? Ele aparece positivo aqui, porque na equação aqui a gente trabalha, na equação do coeficiente, a gente trabalha em módulo. Tá? Na hora que calcula, determinou o valor, aí olha para o problema afirmou que ele vai no sentido oposto, então o VA vai ser negativo. Ok? Muito bem, com isso então, finalizamos a correção do terceiro exercício. Muito bem, pessoal, vamos então aqui para a correção da quarta questão. Quarta questão, o enunciado diz o seguinte, ó. Uma esfera de massa 50 kg, então, vamos lá. Massa no corpo 1, 50 kg. Move-se sobre uma superfície horizontal sem atrito, com uma velocidade de 4 metros por segundo. Então, velocidade 1, 4 metros por segundo. Colide frontalmente com outra esfera de massa 100 kg. Massa da esfera 2, 100 kg. Inicialmente em repouso. Então, velocidade 2, 0. Muito bem. Imediatamente após a colisão, a primeira esfera para. Então, a velocidade 1, linha, após a colisão, vai ser igual a quanto? 0. Determine o valor da energia cinética que a segunda esfera vai adquirir em joules. Vejam, para se calcular a energia cinética da segunda esfera, o que a gente precisa? Precisa da massa, que o problema deu, e precisa da velocidade. Então, antes de calcular a energia cinética da segunda esfera, a gente precisa calcular o quê? A velocidade 2, linha, a velocidade da esfera 2 após a colisão. Primeiro calculamos a velocidade 2, depois calculamos a energia cinética. Bom, como calculamos a velocidade do corpo 2 após a colisão? Princípio ali de conservação da quantidade de movimento. Então eu vou ter Q1 mais Q2 será igual a quem? Q1 linha mais o Q2 linha, né? Antes da colisão, depois da colisão. Quem vai ser a quantidade de movimento do corpo 1? Vai ser a massa do corpo 1 vezes a velocidade do corpo 1 antes da colisão, mais a massa do corpo 2 vezes a velocidade do corpo 2 antes da colisão, igual Q1 linha, massa do corpo 1 vezes a velocidade do corpo 1 linha, que é depois da colisão, mais a massa do corpo 2 vezes a velocidade do corpo 2 linha, que é a velocidade do corpo 2 após a colisão. Ok? Agora, substituindo o que nós temos aí de valores numéricos que o programa forneceu. Massa do corpo 1, 50 kg. Velocidade do corpo 1 antes da colisão, 4 metros por segundo. Massa do corpo 2, 100 kg. Velocidade do corpo 2 antes da colisão,
0. Massa do corpo 1, 50 kg. Velocidade do corpo 1 após a colisão. Após a colisão é 0. Mais massa do corpo 2, 100 kg, vezes a velocidade do corpo 2 após a colisão, que é V2 linha. Não sabemos. Tá? V2 linha. Não sabemos. Certo? Muito bem. Resolvendo isso aí, o que é possível? 50 vezes 4, 200. 100 vezes 0, 0. Então, bom, vou escrever aqui, né? Mais 0. Muita diferença que vai fazer. Igual. 50 vezes 0, 0. 100 vezes mais 100 vezes a velocidade de 2, linha, que é após a colisão. Muito bem. 200 mais 0, 200. Este 0 aqui também não vai servir para nada. Então, este 100 que está multiplicando V2 vai passar para o outro lado? Dividindo. Então, dividido por 100 é igual a V2 linha, que é a velocidade do corpo 2 após a colisão. Aí eu posso fazer uma simplificação aqui? 2 dividido por 1. Então, V2 linha é igual a 2 metros por segundo. Descobrimos a velocidade do corpo 2 após a colisão. E agora que sabemos a velocidade do corpo 2 após a colisão, fizemos o quê? Calculamos a energia cinética do corpo 2. Como é que a gente calcula a energia cinética de um corpo? Massa vezes velocidade elevado ao quadrado dividido por 2. Isso aí, o produto massa vezes a velocidade, aqui é do corpo 2, linha, elevado ao quadrado, tudo isso é dividido por 2. Então nós vamos ter lá a energia cinética. A massa do corpo 2, 100 kg, vezes a velocidade do corpo 2, linha, após a colisão é de 2 metros por segundo. Isso elevado ao quadrado, tudo dividido por 2. Então nós vamos ter lá, a energia cinética será 100 vezes 2 ao quadrado, 4 dividido por 2. E aí o 4 aqui dividido por 2 dá para simplificar? Vai dar 2 vezes 100. 200. Então a energia cinética do corpo B após a colisão é de 200 joules. Muito bem. E desta forma, então, finalizamos a correção do exercício número 4. Muito bem, então, gente. Corrigindo, então, a questão número 5 aqui. Tá? O que ela diz lá para nós? Diz lá o seguinte, ó. 2 corpos A e B de massa respectivamente iguais a 2 e 6 kg. Então, massa A, 2 kg. Massa B, 6 kg. Tá? Movimentam-se sobre uma mesma trajetória retilínea, no mesmo sentido, com velocidades VA igual a 4 metros por segundo e VB igual a 1 metro por segundo. Então faz um desenho para entender isso, gente. O que o problema disse? Ó, numa mesma trajetória retilínea, corpo A, corpo B, vamos ver se é isso mesmo. Ó, VA no mesmo sentido, olha ali, ó, no mesmo sentido, então, VA e VB, mesmo sentido. Mas tomem cuidado, tá, gente? Vocês não podem dizer que esse aqui é o B e esse aqui é o A. Por quê? Se você dissesse que esse é o B e esse é o A, e o A tem maior velocidade, quando é que o B vai colidir com o A? Nunca. Então tem que tomar esse cuidado, né? Esse cuidado tem que ser tomado, certo? A leitura de vocês tem que fazer uma leitura do problema para entender isso. Certamente o corpo que tem maior velocidade tem que estar atrás e indo de encontro ao corpo que está na frente, quando eles estão no mesmo sentido, senão não vai haver colisão. Tá? Muito bem. Sabendo-se que os corpos realizam uma colisão perfeitamente elástica, o que caracteriza uma colisão perfeitamente elástica? O coeficiente de restituição é 1. O coeficiente de restituição é igual a 1. O coeficiente de restituição é igual a 1. Muito bem. Muito bem. Onde é que eu estou? Determine suas velocidades após o choque. Então, o que ele quer saber? Ele quer saber o VA linha, que é a velocidade do corpo após a colisão, e o VB linha,
que é a velocidade do corpo B após a colisão. Perfeito? Muito bem. Por onde vamos começar? Abrir a equação da... Vamos começar novamente pelo conservação da quantidade de movimento. Então, vamos dizer lá, ó, QA mais QB igual a QA' mais o QB'. Tá? Então, quem vai ser o QA? Quantidade de movimento do corpo A. Vai ser a massa A vezes a velocidade A antes da colisão. Quem vai ser o quantidade de movimento do corpo B? Massa de B vezes a velocidade de B antes da colisão, igual QA', massa A vezes a velocidade A', que é a velocidade do corpo A depois da colisão, mais a quantidade de movimento do corpo B' vai ser massa B vezes a velocidade de B', que é a velocidade do corpo B após a colisão. Muito bem. Substituindo o que nós temos aí, tá? Massa do corpo A, 2 kg. Velocidade do corpo A, 4 metros por segundo. Ok? Mais massa do corpo B, 6 kg. Vezes velocidade do corpo B antes da colisão, cadê ele? 1 metro por segundo, igual massa do corpo A, 2 kg. Sabemos a velocidade do corpo A após a colisão? Não, então vamos deixar indicado. VA'. Mais massa do corpo B, 6 vezes sabemos a velocidade do corpo B após a colisão? Não. Então vamos deixar indicado. VB'. Resolvendo o que dá para ser resolvido aí? 2 vezes 4? 8. 6 vezes 1? 6. É igual a 2VA' mais 6VB'. 8 mais 6? 14 igual a 2VA' mais 6VB'. Como todos os termos aqui, numérico que está independente aqui, a velocidade A', a velocidade VB', possuem valores numéricos que são múltiplos de um número primo, a gente, né, pode simplificar isso aqui. Por quanto dá para simplificar isso aqui? 2. Por 2. Simplifica tudo isso aqui por 2. 14 dividido por 2 vai dar quanto? 7 igual 2VA' dividido por 2. 1 só, né? VA'. 6 dividido por 2. 3. VB'. Então, aqui temos a nossa primeira equação. Beleza até aí? Muito bem. Agora, o que a gente vai fazer? Vai escrever a equação do coeficiente de restituição. O coeficiente de restituição é quem? É a velocidade relativa de afastamento dividido pela velocidade relativa de aproximação. Tá? Muito bem. Aqui, temos alguma informação sobre o que acontece com o corpo depois da colisão? Não temos, né? Então, vou pressupor que após a colisão, o corpo A, né, tem velocidade maior, mas tem massa menor. Quando ele colide na traseira do B, ele vai continuar indo para lá. Só que com, certamente, uma velocidade menor após a colisão. E o B, que já estava indo para lá com uma velocidade pequenininha, depois de ser colidido na traseira pelo corpo A, ele vai continuar indo lá para a direita, mas com uma velocidade maior. Né? Impulsionado pelo corpo. Então, impulsionado pela colisão aí, né? Então, dessa forma. Muito bem. O valor do E, como é uma colisão perfeitamente elástica, o valor é 1. Velocidade relativa de afastamento. No afastamento, eles estão no mesmo sentido ou sentidos opostos? No mesmo sentido. Mesmo sentido. Então, a gente vai diminuir a velocidade maior da menor. Quem terá a velocidade maior? O B. O B. Então, vai ficar VB menos VA. Depois da colisão. Aqui é de afastamento, é após a colisão. Esse aqui é após a colisão. Velocidade relativa de aproximação. Aqui, como é após, é linha, né? VB' menos VA'. Tá?
Velocidade relativa de aproximação. Na aproximação, eles estão em mesmo sentido ou sentidos opostos? Mesmo sentido. Mesmo sentido. Quando estão em mesmo sentido, subtrai a maior da menor. Né? Subtrai a maior velocidade da menor, porque trabalha em módulo. Tá? Então, quem é a maior velocidade? VA. Então, VA menos VB. Tá? Bom, escrevendo para cá. Né? O que nós vamos ter então? 1 igual VB', sabemos? Não. Não sabemos, eu tinha indicado. VB'. Menos VA', sabemos? Não. Dividido por VA. Antes da colisão, 4. Menos o VB antes da colisão, que é 1. 4 menos 1. 3. Está dividindo, vai passar? Multiplicando. Multiplicando, então vai ficar 1 vezes 3 é igual a quem? VB após a VB' menos VA'. 3 vezes 1? 3. Então, finalmente vamos ter... Eu só vou mudar a ordem aqui. Né? Só para botar o A como primeiro termo, tá? 3 vezes 1, então, vai dar 3 é igual. VA vem para frente, menos VA, Mais VB. mais VB'. E aqui nós temos, então, a nossa segunda equação. Tá? Segunda equação. A primeira equação está aqui, a segunda equação está aqui. O que a gente faz, então, agora com essas duas equações? Abre um sistema. Monta um sistema de equações. Tá? Então, sisteminha de equações, a primeira equação, 7 é igual a VA' mais VB', não, mais VB' não, mais 3 VB', 3 VB'. A segunda equação, 3 é igual a menos VA' mais VB'. Tranquilo até aí? Sim. Agora a gente pode resolver esse sistema de equações por 2 métodos: adição ou substituição. Como nós temos ali o termo A, VA' positivo e VA' negativo, é mais fácil fazer pelo método da adição isso aqui. Né? Então, adiciona aí, né, os termos comuns. 7 mais 3, 10. mais VA' com menos VA', Corta. simplifica, né? Corta. 3 VB' mais VB', 4 VB. 4 VB'. Tá? Este 4 está multiplicando, ele vai passar para o outro lado? Dividindo. Dividindo, então vai ficar 10 dividido por 4 é igual a VB'. 10 dividido por 4, simplifica por 2, vai dar 5 dividido por 2, e 5 dividido por 2 é 2,5. Então, velocidade B' após a colisão, 2,5 metros por segundo. Uma vez descoberto o valor de VB, volta em qualquer uma das duas equações e substitui o valor de VB. Tá? Eu vou optar por substituir aqui na primeira. Tá? Então, vou copiar aqui a primeira. 7 é igual a VA' mais 3VB'. Certo? Muito bem, então eu vou ter, substituindo agora VB no lugar do VB, vai ficar 7 é igual a VA. Não sabemos. Não sabemos, então VA' mais 3 vezes 2,5. 3 vezes 2,5 vai dar 7,5. Né? 7,5. Então, vou ter 7 é igual a VA' mais 7,5. Este 7,5 está somando, vai passar? Diminuindo, vai ficar 7, opa, não é igual, menos 7,5 é igual a VA'. 7 menos 7,5? Menos 0,5. Então, VA' é igual a menos 0,5 metros por segundo. Então, uma volta. Ela volta, exatamente. Ela vai voltar
o corpo A colide em B, mas como ela tem uma massa muito pequena, né? Ela tem uma massa muito pequenininha, ela vai colidir e vai voltar com a velocidade de 0,5. Tá? Muito bem. E com isso, então, fechamos a correção da questão número 5. Certo?